Olá, graça e paz. O meu tema com você hoje, nesse quarto dia de jornada e de caminhada, nos 12 dias falando sobre escatologia e sobre o livro do Apocalipse, meu tema é Cânon Sagrado. E eu gostaria de dizer que nós estamos praticamente finalizando hoje e amanhã. Estamos terminando de pavimentar a rodovia que vai nos conduzir num mergulho mais profundo acerca de um estudo sobre escatologia e sobre os primeiros capítulos do Apocalipse, especialmente as cartas que foram endereçadas às 7 igrejas. Eu gostaria de lembrá-lo de cada verdade, de cada ferramenta, de cada consideração que foi feita nos episódios anteriores. E quero incentivar você, motivar, se você não viu ainda essas ministrações, que você volte. Nós temos todos os vídeos disponíveis aqui no canal, eles vão ficar assim, o vídeo que nós subimos na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira e o de hoje na quinta. Mas eu quero lembrá-los de que na segunda-feira falamos sobre a importância do foco. Quando nos dispomos a estudar o Apocalipse e a estudar qualquer texto das Escrituras Sagradas, nós precisamos ter foco, porque qualquer desvio na caminhada pode nos levar por uma rota de engano. Depois, na terça-feira, falamos sobre uma geração que quer resultados sem processos. A importância de nós reconhecermos que precisa haver investimento, precisa haver um preço a ser pago, não dá para receber as coisas prontas, e muita gente que se debruça sobre o Apocalipse gostaria de receber respostas rápidas, e isso não é possível. Ontem nós falamos sobre a necessidade de uma revelação sobrenatural, a importância de desenvolvermos um nível de relacionamento com Deus e dessa forma recebermos insights, recebemos impressões, recebemos revelações de Deus acerca daquilo que nós estamos nos propondo a entender, especialmente no livro do Apocalipse, que é o livro que nós estamos estudando. Falamos sobre a importância de qualquer tipo de revelação, qualquer tipo de ensino que você receber, seja por livro, seja por vídeo, seja por qualquer outra forma. É importantíssimo que você confira com a liderança, com o seu pastor, com o seu líder, aquela pessoa que Deus colocou como autoridade sobre a tua vida, uma pessoa mais experimentada e uma pessoa certamente mais madura na fé. E hoje eu quero falar com você sobre cânon sagrado. Eu já falei, o meu tema, além de ser extremamente importante que você confira com o seu pastor, com o seu líder, você precisa também alinhar e conferir com a palavra de Deus. E eu quero ler com você novamente os primeiros versículos do livro. Nós já fizemos isso nos episódios anteriores, mas hoje nós vamos concluir a leitura do capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. O texto diz assim, olha: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Hoje nós vamos nos debruçar especificamente nesse versículo de número 2, que diz assim: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem, você sabe tanto quanto eu, João recebe uma revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, e toda aquela revelação que ele havia recebido, diz o versículo de número 2, que ele atestou com a palavra de Deus. Eu quero que você guarde bastante essa expressão. João, ele atestou com a palavra, ele alinhou com a palavra, ele conferiu com a palavra. Ou seja, toda revelação e todo ensino que nós recebemos na nossa individualidade, nós precisamos conferir com as autoridades que estão sobre a nossa vida e precisamos conferir também com a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Aliás, eu quero ler um outro texto com você interessante, porque no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 10 e versículo 11, a Bíblia diz assim, olha: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia.
tá? Uma cidade, um lugar chamado Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Existe uma terminologia, uma brincadeira, na verdade, que se faz há um bom tempo, eu já ouvi várias vezes, que diz assim, olha, crente de Bereia é aquele que não bobeia. Obviamente que é uma expressão, e brincadeiras à parte, eu gostaria de dizer que essa deveria ser a postura de todo cristão, a postura de toda pessoa séria que se compromete a entrar num nível de estudo bíblico profundo, deveria ser a postura de todos nós. Ou seja, toda informação, todo o ensino que nós recebemos seria extremamente importante, relevante, que nós pegássemos essa informação, pegássemos esse ensino e que nós conferíssemos com a palavra de Deus. No vídeo anterior eu fiz menção a um texto que está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, quando Eliseu, o profeta do Velho Testamento, está com seus discípulos e eles estão com fome, eles saem para procurar alimento e eles acabam pegando um alimento que era venenoso, que na verdade iria matá-los, e eles colocam na panela e alguém grita morte na panela. Eu estou usando essa ilustração, analogia, para dizer que tem muita gente colocando na sua panela teológica a morte. Porque há muita gente hoje falando bonito, falando parecendo ungido, e que as pessoas estão seguindo, as pessoas estão ouvindo, mas que não existe uma fundamentação clara, bíblica, nos ensinos que têm sido trazido. E dessa forma tem trazido morte na panela. Então eu quero dar uma sugestão para você, inclusive, em relação a esse ensino que você está recebendo, que você confira com o seu pastor, com o seu líder, e que você realmente alinhe tudo que você está ouvindo, com o seu líder e com a palavra de Deus também. Eu quero fazer uma breve explanação para você, porque quando eu estou sugerindo o tema aqui, cânon sagrado, nós precisamos entender que essa palavra cânon, ela é uma palavra também de origem grega e que significa uma vara de medir. Então o cânon sagrado é uma vara que foi medida e que foi estabelecida e que hoje nada mais é do que a palavra de Deus. Cânon sagrado é a palavra de Deus. É o conjunto de livros que compõe o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós temos 39 livros no Velho Testamento e temos 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66 livros que compõem a Bíblia. Bíblia é uma palavra grega que, embora no português esteja no singular, na língua original no grego está no plural. E a palavra Bíblia significa livros. Por isso, a Bíblia é o conjunto de 66 livros que foram escritos em épocas bastante distantes, aproximadamente 1.600, 1.500 anos, distanciando um livro do outro, em regiões distintas, por pessoas distintas, e nós precisamos entender que Deus participou, Deus estava nessa iniciativa de juntar todos os livros e de compor aquilo que hoje nós temos e chamamos de Bíblia Sagrada. Eu não sei quantos sabem, né, mas às vezes passa pela cabeça o fato de que não houve critério, os livros foram selecionados e foram separados ao bel prazer, sem nenhuma avaliação, mas eu quero dizer para você que não foi assim. Havia muitos critérios para que um livro fosse considerado canônico. Esse livro precisava ser inspirado pelo Espírito Santo, portanto ele não contém erros. É até muito interessante, porque algumas coisas que parecem contraditórias, quando você estuda com um pouco mais de profundidade, você vai ver que não há contradição absoluta nenhuma na palavra de Deus.
podem existir verdades que fica difícil de nós compreendermos, porque nós somos seres finitos e fica difícil de compreendermos o infinito, aquilo que é eterno. Mas houve muitos critérios que foram estabelecidos e dentre eles era importante que o livro fosse aceito por várias comunidades, por várias cidades diferentes na região. Quando os concílios se reuniram para fechar o cânon, era preciso que houvesse essa concordância de aceitação, de inspiração bíblica sobre um livro, e por isso nós precisamos entender isso, precisamos entender que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e ela é a verdade absoluta, ou seja, ela é a vara, ela é o prumo onde você pode alinhar tudo o que passa pelo coração do ser humano, seja ele em termos de ensino, de sentimento, de impressão e até de revelação sobrenatural. Por isso que eu toquei no vídeo de ontem dizendo que ainda que você receba uma revelação, um insight no seu momento particular com Deus, você precisa conferir com a sua liderança, você precisa conferir com a palavra de Deus, porque quando nós estudamos a origem das seitas, que são aquelas religiões que distorcem completamente princípios da palavra de Deus, você vai perceber que todas elas tiveram início, todas elas surgiram num momento de intimidade de uma pessoa com Deus, e que supostamente teria tido uma revelação de algo, e aí fundou-se uma igreja, uma religião, uma instituição que percorreu um caminho completamente diferente daquele que Deus tinha estabelecido na sua palavra. Inclusive a própria palavra diz que se um anjo descer do céu e nos anunciar um evangelho que seja diferente, um evangelho que vá além do que aquele que nós temos recebido, que essa pessoa seja anátema, que essa pessoa seja de fato excluída, rejeitada. Por fim, depois dessas considerações, eu quero ler ainda o versículo de número 3, porque o versículo de número 3, ele fundamenta com muito mais propriedade tudo que eu tenho falado até agora. Antes de ler o versículo de número 3, mais uma vez eu quero fazer menção à palavra usada por João aqui, né? Quando ele diz que o tempo do acontecimento das revelações que ele estava recebendo no Apocalipse estava próximo. Olha o que diz o versículo de número 3. Eu vou lê-lo e na sequência nós vamos fazer algumas considerações e vamos fechar a nossa reflexão de hoje. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Lembra que no vídeo de ontem eu fiz uma consideração falando que no começo do texto João usa uma expressão ali, ele coloca breve, as coisas que em breve devem acontecer. Essa palavra breve ela não está no original, então ali não há uma preocupação em relação ao tempo, ali há uma preocupação em relação ao fato, ou seja, tudo que João estava recebendo iria acontecer, né? Quando ele recebeu, nós sabemos, vai acontecer. Por isso que eu tenho falado, e eu vou bater nessa verdade o tempo todo com você aqui, porque muita gente se debruça sobre o Apocalipse e também escatologia na tentativa de saber quando vai ser, os sinais que antecederão a vinda de Jesus Cristo, e na verdade Deus está preocupado com o estado da igreja, o estado do ser humano quando esse dia chegar, como vamos estar. Essa é a preocupação. E o que João está falando então isso vai acontecer. Só que no versículo 3 ele usa uma palavra que eu trabalhei com ela com você, inclusive fazendo uma diferenciação entre o Cronos e o Kairos, porque o Cronos é o tempo do homem, o Kairos é o tempo de Deus. E aqui no versículo 3 ele usa exatamente a expressão Kairos, ou seja, quando ele diz as profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, essa palavra tempo, usada no versículo 3, é a palavra kairos, ou seja, tudo o que está sendo revelado para João, está sendo trazido às 7 igrejas do Apocalipse e chegaram até nós hoje,
são verdades que acontecerão indiscutivelmente no tempo de Deus. No tempo de Deus. Então, não se preocupe, não se desgaste tentando discernir o tempo. Prepare-se. Prepare-se como Deus espera que estejamos preparados para aquele dia e para aquele encontro. É interessante, bastante interessante, porque o versículo de número 3 começa com a expressão bem-aventurança. E bem-aventurança significa uma pessoa extremamente alegre, extremamente realizada, aquela que porta uma vida abundante, uma vida extraordinária. Essa é uma pessoa bem-aventurada. Não tem como usar essa expressão sem se lembrar dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, quando Jesus faz o conhecido Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem uma série de bem-aventuranças. Bem-aventurado, bem-aventurado. E quando nós chegamos aqui no versículo 3 de Apocalipse 1, a expressão é a mesma. Bem-aventurado aqueles. E eu quero chamar a sua atenção, na verdade, porque ele usa 3 verbos aqui para explicar quem é a pessoa bem-aventurada. Para que você seja uma pessoa bem-aventurada, você precisa corresponder a 3 verbos que ele coloca aqui. E eu quero comentar um pouquinho cada um desses verbos e na sequência nós vamos então finalizar a nossa reflexão de hoje. O primeiro verbo que ele usa aqui para que uma pessoa seja bem-aventurada é o verbo ler. Né? Ele diz assim: bem-aventurados aqueles que leem. Então, eu tenho falado, né, que há uma necessidade de uma revelação, mas Deus não vai trazer revelação onde não há conhecimento. E o conhecimento só vem com a investigação, o conhecimento só vem com a leitura. A gente tem brincado, né? Muitas vezes tem gente que chega ao ponto de pedir para Deus ajudar ele numa prova de vestibular ou numa prova que ele está se submetendo, sendo que ele não estudou. Deus não passa cola, Deus não vai colar. Deus vai lembrar aquilo que você estudou, aquilo que você recebeu de conhecimento. Então, você precisa ler. Existe uma importância, um valor muito grande na leitura bíblica. E eu quero mais uma vez incentivar você a adotar um dos planos de leitura bíblica. Existem centenas de planos de leitura bíblica disponíveis pela internet. Eu não sei se você sabe, mas se você ler 3 livros por dia, você vai conseguir ler a Bíblia toda em um ano. Em um ano você consegue esgotar e ler a Bíblia toda, e você há de convir comigo que 3 capítulos é muito pouco para quem tem gasto muito tempo em redes sociais, para quem tem gasto muito tempo com tanta coisa que não é tão importante na nossa vida quanto a palavra de Deus. Então, ele está dizendo, existe a necessidade de uma leitura, mas o que eu quero dizer para você é que não é uma leitura superficial, não é uma leitura dinâmica. A palavra grega usada aqui é a palavra anagnos. É uma palavra que significa você precisa ler e você precisa conhecer acuradamente, profundamente. Então não é uma leitura dinâmica, é preciso haver uma leitura profunda, é preciso haver uma investigação, é preciso haver um estudo, é preciso haver uma profundidade no estudo e na leitura que você está fazendo. Então não faça uma leitura superficial. Eu estou falando isso para você, estou me lembrando de um provérbio grego que eu li certa vez e que eu achei interessante. Eu quero compartilhar com você aqui, porque eu entendo que tem tudo a ver com esse quesito aqui de ler as Sagradas Escrituras. O provérbio grego diz assim, olha, existem 3 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que não sabem e não se interessam e não se preocupam em saber e também não perguntam. O segundo grupo é aqueles que sabem, mas não falam absolutamente nada e não fazem questão de ensinar e de passar para frente o conhecimento que tem. E o terceiro grupo de pessoas é aquele grupo de pessoas que até ensina, sabe, ensina, passa para frente, mas não pratica, não faz aquilo que sabe. São 3 grupos de pessoas. Eu queria que você parasse para pensar em qual grupo você está. Com qual dos grupos você se identifica mais? Você é daqueles que não sabe e não quer saber e não pergunta?
Você é daqueles que sabe, mas não passa para frente, não ensina? Ou você é daqueles que até sabe, passa para frente, mas na hora de colocar em prática você não pratica, não faz? O que me chama a atenção é que esses três grupos de pessoas, eles não são estados permanentes, eles são estados transitórios. Se eu pudesse substituir cada um desses grupos aqui, agora eu é que quero fazer esse adendo, se eu pudesse substituir por uma palavra, o primeiro grupo, que é o grupo dos que não sabem e não se interessam e também não perguntam, é o grupo dos ignorantes. Ignorantes não no sentido pejorativo, como na maioria das vezes a gente recebe, né? Se eu te chamar de ignorante agora você não vai gostar, não é verdade? Mas ignorante nada mais é do que a pessoa que não tem conhecimento de algo que não chegou até a capacidade, a possibilidade dela saber. Então ela é uma pessoa ignorante. Nós usamos inclusive uma palavra menos pesada, que é a palavra leigo, né? Não, eu sou uma pessoa leiga nesse assunto porque não tenho tanto conhecimento, então não vou nem opinar. Então essa palavra eu colocaria no primeiro grupo de pessoas. Uma outra palavra para o segundo grupo de pessoas, aqueles que sabem e não falam, e não ensinam e não passam para frente, é o grupo dos omissos. Omissos, você deve saber tanto quanto eu, a palavra de Deus fala isso, que nós não pecamos somente por aquilo que nós fazemos, nós pecamos também por aquilo que nós não fazemos, tendo que fazer. Existe uma responsabilidade no ser humano e quando ele precisa prestar uma atitude altruísta e ele não faz, nisso ele também peca. Esse é o grupo dos omissos. Aquele grupo que até sabe, mas não faz questão nenhuma de passar para frente e de compartilhar o conhecimento que tem. E por fim, eu chamaria de o grupo dos hipócritas, que é o grupo das pessoas que recebem, sabem, mas falam uma coisa e vivem outra. Inclusive, esse tem sido um dos caminhos e uma das razões pelas quais muitas famílias têm sido destruídas, porque os filhos veem os pais falarem coisas que são bonitas e boas e corretas, mas na hora de ver o pai e a mãe praticando, não os vê praticando. E aí as nossas atitudes acabam falando mais alto do que as nossas palavras. E eu volto a falar, todos esses três grupos, os ignorantes, os omissos e os hipócritas, são estados temporários. Eles podem ser alterados, eles podem ser mudados. E como que eu faço isso? Eu preciso me interessar, eu preciso conhecer e eu preciso me envolver. Então essa é a necessidade de você ler as Sagradas Escrituras, de você ler a Palavra de Deus. Se você quer ser uma pessoa bem-aventurada, você precisa ler, mas o texto continua e fala que além de ler, eu preciso também de ouvir. É interessante porque a palavra ouvir aqui é a palavra aquo, que significa acústico, daí vem a palavra acústico. Eu preciso ouvir. Você deve saber, você já deve ter ouvido essa diferenciação entre escutar e ouvir, né? Aqui não está falando de escutar, aqui está falando de ouvir, porque escutar eu escuto com esse órgão aqui, o ouvido, a orelha, a audição. Isso daqui é escutar. Agora, ouvir é com o coração. Nós temos pessoas que têm limitações e não conseguem, elas não conseguem escutar, mas elas conseguem ouvir. E eu quero realmente dar graças a Deus pela vida de tantos que têm se dedicado à leitura de Libras, à linguagem de Libras, à capacidade de falar com pessoas que são limitadas aqui, na capacidade de escutar, mas que conseguem ouvir a palavra de Deus através dessa linguagem extraordinária, tremenda. O que Deus está nos desafiando a fazer é a ler e a ouvir. E ouvir nos leva exatamente para o terceiro verbo e último, para a gente finalizar, que é guardar. Jesus diz aqui, através de João, que nós precisamos ler, nós precisamos ouvir e nós precisamos guardar. E guardar significa exatamente obedecer, significa colocar em prática todo o conhecimento que nós estamos recebendo. Então, se você deseja, e eu acredito que você deseja tanto quanto eu, viver essa vida extraordinária, descobrir os segredos do Apocalipse, mais uma vez eu quero dizer, não muitas vezes os segredos que eu gostaria de responder, quem é a besta, quem é o dragão, os 7 chifres, enfim, nada disso, mas em nos prepararmos,
em estarmos preparados para o dia do casamento, para o dia do encontro com o nosso Salvador nos ares. Aí sim, essa é a mensagem principal da escatologia. Essa é a mensagem principal do Apocalipse. Tanto que o livro começa com 7 cartas sendo endereçadas às 7 igrejas. E o nosso propósito nesses dias é exatamente esse. É de olhar para 7 cartas com profundidade e no último dia elaborarmos, redigirmos, debaixo de uma direção do Espírito Santo, a última carta, a carta endereçada à última igreja da qual você e eu fazemos parte. Eu espero que você e eu estejamos preparados, prontos, muito mais preocupados com a nossa condição e o nosso estado do que os sinais ou a data que isso vai acontecer. Eu quero ser encontrado preparado, eu quero ser encontrado como aquela virgem prudente que nós comentamos também em vídeos anteriores, e eu espero que você esteja tão preparado quanto eu também estou preparado para esse dia. Vamos orar e vamos gastar os nossos dias e a nossa vida tentando nos preparar, nos limpar, nos vestir para o grande dia, o dia do nosso casamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por toda a base que o Senhor está construindo na nossa vida, nesses dias onde nos propomos a estudar escatologia e a estudar especialmente os primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Eu quero abençoar cada vida, cada família que está exposta a esse ensino. Quero abençoar cada um, Deus, e quero pedir que as verdades que o Senhor está trazendo como depósito no nosso coração sejam fundamento para tudo aquilo que o Senhor vai fazer e construir em nós e através de nós. Faz de cada um de nós pessoas com foco, pessoas que não sejam aquelas que atropelam processos, mas que se submetem a processos, pessoas que desenvolvem um nível de relacionamento íntimo contigo, a ponto de alinhar, de conferir, de ouvir a tua voz e de conferir com os nossos pastores, os nossos líderes e com a tua palavra, o cânon sagrado, porque dessa forma, com certeza, nós experimentaremos coisas extraordinárias e tremendas. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe abundantemente, meu querido. Eu vejo você amanhã aqui para continuarmos essa nossa jornada, essa nossa caminhada.